Então estamos aqui com o comandante Genilson, né, que agora é candidato, né, comandante, aqui quase 3 anos, né, da primeira entrevista que nós fizemos, quando o senhor estava aqui sob o comando do 14º Batalhão em Planaltina. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como que foi esse trabalho no 14º, né, aqui em Sobradinho, onde também o senhor ficou no comando. Gostaria que o senhor desse um pouco aí para a gente. Na verdade, em 2019 a gente teve já uma conversa, muito proveitosa, inclusive à época. A gente estava finalizando essa trajetória no comando do 14º Batalhão, iniciada em 2016 e que seguiu até 2020. Foi uma trajetória vitoriosa, é possível afirmar assim. Era um sonho, né, do então soldado policial militar Genilson Duarte, né, nome de guerra Duarte. Finalizei como Genilson Duarte como oficial. Eu entrei na Polícia Militar em 91, foram 4 anos como praça e depois mais 26 anos como oficial. Essa trajetória minha, durante o período de comando aqui do 14º Batalhão, ela foi interessante sobre vários aspectos. Primeiro que eu sempre defendi essa aproximação da polícia com a comunidade. As pessoas às vezes esquecem que o policial militar, o governo militar, não quer ser servidor público na comunidade, sai da sua comunidade. Às vezes as pessoas imaginam, não deve sair, não, sai da comunidade. Então não tem nenhuma lógica que você não trabalhe em prol da comunidade, baseado nos seus anseios, baseado nas suas características e nas suas necessidades. Eu conheço bem, conhecia a época, hoje conheço mais ainda as necessidades da minha região. Então por isso o trabalho foi facilitado nesse sentido. Mas nós sabemos que segurança pública é algo muito complexo. E aí entra naturalmente conhecimento, experiência, a experiência dos policiais militares. Mas mais que isso, o conhecimento da missão e o conhecimento do local de atuação. Isso fez com que os resultados apresentados à época foram os melhores de Brasília, né? E aí eu posso tocar especificamente na questão do roubo ao coletivo, que era uma praga aqui na região norte, que nós conseguimos zerar, né, com estratégia, com inteligência, com empenho na nossa prova. Ótimo, comandante. E como é que foi um pouco lá em Sobradinho? Conta um pouquinho para a gente essa ida do senhor daqui de Planaltina, 14º, para o Batalhão Sobradinho. Essa movimentação, né, que infelizmente foi uma movimentação estranha para a época, que não fazia muito sentido, já que eu estava em Planaltina apresentando resultado, conhecendo o local, morando aqui no local, houve uma questão inicial, foi a promoção e fez com que a gente se deslocasse para Sobradinho. Mas no momento seguinte, houve a possibilidade de que um tenente-coronel servisse aqui também, era major da tenente-coronel, e aí esse retorno não aconteceu. Tudo bem. Seguimos para Sobradinho, iniciamos um comando lá. Aqui nós permanecemos 4 anos, em Sobradinho 4 meses. Estranhamente também a gente foi movimentado em Sobradinho. Mas o certo é que nós buscamos as experiências daqui de Planaltina e introduzimos em Sobradinho. Os resultados iniciais foram muito bons. Caminhava também para a mesma trajetória de resultados aqui, porque foram repetidas lá as boas práticas de Planaltina. Então não tinha como dar errado. Até porque as características da região são muito próximas. Então a comunidade abraçou a causa, nós iniciamos lá também um trabalho de projeto social, o comércio abraçou a ideia, já estava se vinculando ao trabalho de alguma forma, apoiando inclusive. Então não tem dúvida, se eu conseguisse ficar mais tempo em Sobradinho, nós teríamos também lá em Sobradinho os resultados que nós apresentamos aqui em Planaltina. Então foi muito bacana, só com uma experiência curta, 4 meses apenas e aqui 4 anos. Certo, e todo mundo sabe, né, que o senhor foi um dos, né, dessa questão dos projetos sociais, né, de artes marciais, de futebol, né, que foi bastante interessante para os meninos que iam lá, era algo bem proveitoso. Mas eu queria entrar em outro assunto que eu acho que é uma pergunta muito interessante e quase ninguém sabe, né? O senhor foi convidado a ser candidato em 2018, confirma aqui para a gente. Exatamente, em 2018 houve alguns policiais militares, diga-se de passagem, me procuraram, falaram dessa possibilidade, o que eu achava dessa ideia, como é que eu me enxergava para o futuro, já que se aproximava a minha reserva remunerada, que é a nossa aposentadoria, e naquele momento, de fato, não tinha nenhuma expectativa de que pudesse vir a ser candidato um dia, 2018. Inclusive, a época, minha esposa trabalhava com outro parlamentar, então não fazia muito sentido, inclusive, eu falar sobre isso. Mas eu acredito que o trabalho, o fato de ser um planaltinense raiz, o fato de conhecer as demandas da cidade, inclusive as políticas, já ter trabalhado com outros políticos, isso de alguma forma te dava uma bagagem cultural, social, econômica, profissional na cidade.
por alguma razão as pessoas enxergavam em mim um potencial candidato. Confesso que não era a minha ideia até aquele momento. Tanto que não aceitei. E de pronto, e disse, isso não está nos meus planos, o meu objetivo é outro. E era mesmo, para qualquer militar, para qualquer oficial como eu estava na fase final da minha carreira e a ideia era chegar até coronel. Hoje eu sou tenente-coronel da reserva. A ideia era chegar até coronel. Então esse era o meu plano até aquele momento. Então, não deu certo, eu realmente me neguei de pronto. Em 2019 a coisa caminhou de outra forma e hoje somos candidatos, e agora na reta final de candidatura, de campanha, esperamos atualmente conseguir essa cadeira. Estou trabalhando para isso. Então, eu estou sabendo também que o senhor é o único, além de ser planaltinense raiz, nascido e criado aqui na cidade, o senhor é o único que apoia claramente assim, o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, entrando dentro desse assunto, eu gostaria que o senhor falasse de um assunto bastante polêmico, que é a situação dos CACs, né? Hoje a gente vê que acontecem várias situações nos CACs e eu gostaria que o senhor falasse um pouco para eles nesse momento. Com toda tranquilidade. Algumas pessoas, inclusive, questionaram, me acusando disso, daquilo, política baixa. Está muito claro que o único bolsonarista declarado em Planaltina, não só em Planaltina, na verdade, na região norte é o comandante Genilson. Por uma razão simples. Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, defende as pautas que eu defendo. Ele, Deus, família, pátria e liberdade, eu, Deus, família e comunidade. Sou casado, sou cristão católico e, de fato, defendo os valores de família, defendo os valores de direito, inclusive um deles é a defesa da própria vida. Desde que o cidadão obedeça todos os critérios e todos os requisitos para isso. Ele precisa sim defender a sua vida. Nós iniciamos lá na área rural e hoje caminha para a área urbana, com responsabilidade, como cidadão de bem, como cidadão de direito. Então o CAC ele precisa ser tratado como um cidadão, ele precisa naturalmente se responsabilizar por isso, porque um homem armado realmente ele pode vir a trazer consequências não desejadas. Agora, ele precisa se preparar para isso, não pode ser de qualquer forma. Até porque quem atira não é a arma, é o homem. Então isso precisa ficar muito claro sim. Eu defendo sim, eu sou um defensor da vida, inclusive nesse sentido, que você possa pessoalmente fazer a sua defesa, com responsabilidade. Porque é uma responsabilidade muito grande, muito né? grande. Independente de qualquer coisa, né? O senhor é a favor, né, de todas essas pautas que o Bolsonaro está trazendo, né? Mas, como o senhor disse, com bastante responsabilidade, né? Passando todos os critérios, né? Que é o Exército soma e a polícia... E são muito rigorosos. Exatamente. Então você pode ter, se uma pessoa conseguiu o registro, saiba que ele realmente passou por um crivo, por uma peneira fina. Não é qualquer um. E ele precisa se comportar como tal. Isso é bem importante, porque sou um cidadão, tenho o direito. Ok, alcancei esse direito. Cumpra essa missão com responsabilidade. Até para ele próprio não denegrir a categoria dos CACs. Exato. Isso é bem importante. Exato. Comandante, agora eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí para toda a comunidade. Fale com o nosso povo de Planaltina. Bacana. Aos planaltinenses e aos moradores da região norte. Todos já sabem, sou o comandante Genilson, como acabei de dizer, defendo a pauta de Deus, família e comunidade. O meu número é 22389. Defendo sim as pautas bolsonaristas, porque entendo que ele veio para mudar tudo aquilo que ficou para trás, que eu não preciso ficar repetindo. Todos nós conhecemos. E Planaltina precisa trabalhar sob esse viés. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha inclusive elogiada até por adversários, uma campanha de propostas para a cidade, uma campanha com conteúdo. Nós conhecemos as dificuldades da cidade, suas carências e temos respostas para boa parte dela. É fácil? Nunca será. Até porque são muitas questões que precisam ser resolvidas e dirimidas na cidade. Eu as conheço e eu pretendo resolvê-las à medida em que o mandato for sendo executado. Mas preciso do seu voto no dia 2 de outubro para que o comandante Genilson seja o próximo representante da região norte na Câmara Legislativa. Muito obrigado, até lá. Deus, família e comunidade. Comandante Genilson 22389. Obrigado, comandante. Eu que agradeço.